Olá, olá, buongiorno. Eu sou a Sandra. Eu sou o Idélcio. O meu amorzinho. E nós estamos aqui novamente para gravar esse vídeo e contar para vocês um pouco dos fiascos que nós fazemos aqui na Itália. Então a gente chegou aqui, era uma sexta-feira, né? Aí no vídeo anterior a gente contou que o Edu e a Ju estavam esperando a gente aqui na sexta à noite. Aí de sexta para sábado o que aconteceu de interessante é que o rescaldamento do apartamento parou de funcionar e a gente quase morreu congelada a primeira noite, mas sobrevivemos. E aí no sábado a gente passeou, o Edu e a Ju daí levaram a gente para passear em Turim. A gente fez aquele passeio turístico, que foi praticamente o único que a gente fez até agora aqui, né? Passeio turístico. Passeio assim turístico mesmo foi só em Turim, mas foi bem bacana, né? O Eduardo e a Ju, eles foram guias, assim, excelentes, né? Foram, né, bem eles também solícitos ali em levar a gente ali para os... Mas eles também não conheciam também, né? Não conheciam, mas fizeram às vezes de guia, né? É interessante porque eles já têm essa experiência de viagem, né? De viajar para fora, assim, então isso é bem bacana, que é importante para a gente dar mais autoconfiança, mais segurança. E aí a gente passou o final de semana, então, no sábado e no domingo com eles, conhecemos aqui a cidade também, né, uma rodada aqui em Borgo Masino, que coisa de 10 minutos conhecemos, e chegou o momento deles irem embora, que daí foi a hora de que assim, a casa caiu, e agora o negócio é comigo e com o Deus. E para começar, na segunda-feira, a gente já deveria ir para Milão devolver o carro alugado, né? Então, depois que eles foram embora, a gente foi de novo no mercado para fazer uma comprinha com mais calma, assim, ver o que mais precisaria para casa. E na hora de levar as compras para o carro lá no mercado, o Idelcio olhou para o carro e falou assim, e pensa o nervo que eu tava. Essa aqui, olha, ela tava assim, cuidando desse carro assim, nos mínimos detalhes. Eu tava me borrando de medo daquele carro. Eu falei, meu Deus, que não aconteça nada com esse carro. Na hora de pôr as compras no carro, e Deus falou, isso aqui, o que é isso aqui? Eu falei, isso o quê? Cara, um rasgo na parte de baixo, debaixo da porta assim do carro, um arranhão, um puta de um arranhão. Eu paralisei. Mas não na lataria, na parte de baixo assim mesmo. Era assim, lataria, quase imperceptível, né? Mas... imperceptível porque o carro tava sujo, né? Enfim, pensa uma noite já a primeira assim, sem dormir aqui, né? Como que eu vou fazer para devolver esse carro com esse negócio aqui? Vai ter que devolver o carro e o rim junto. E o fígado junto, porque na hora de alugar o carro, eles oferecem lá uma garantia total, porque o carro tem seguro, né? Mas a franquia era 1.300 euros. Para danos quaisquer e roubo era 2.000 euros. Então eu já estava pensando assim, meu Deus, já vou perder 1.300 euros de franquia para poder devolver esse carro, porque eles ofereceram e eu não quis o seguro completo lá sem franquia, porque ia aumentar bem o valor do aluguel. Enfim, na segunda-feira saímos cedo daqui, fomos para Milão e chegando lá, era verdade que eu estava apertada para ir no banheiro, porque a partir da manhã eu vou no banheiro umas 8 vezes. E eu, estrategicamente, cheguei lá no aeroporto, chegamos no aeroporto, desci do carro, fui lá no guichê lá da loja, com o cartãozinho, a chave do carro, e falei pra ele assim, olha, eu preciso devolver esse carro, mas eu preciso muito ir no banheiro. E aí ele falou assim, o banheiro você tem que entrar lá dentro do aeroporto. Eu falei, ok, vou lá. E o Idélcio ficou junto, né? E daí o Idélcio vindo atrás de mim e falou assim, amorzinho, então eu vou mostrar pra ele aquele negócio lá, né? Eu falei, não vai mostrar nada. Não vai mostrar nada, vem comigo, vem. Não vai mostrar nada, não vai mostrar nada, fica quieto, você não sabe de nada. Porque eu pensei, cara, eu vou no banheiro e o Idélcio não sabe falar italiano e dá uma gariba no cara, se ele vê, viu, se não vê, eu também não vi nada, né? E enfim, fui no banheiro até achar o banheiro, né, e voltar. O Idélcio sentadinho num banco lá me esperando. Aí eu falei, daí amor? Ele disse, você saiu de lá, eu também saí. Aí eu voltei pro guichê e falei assim, bom, então, precisamos devolver o carro. A hora que ele me viu, eu falei assim, tem algum problema? Eu falei, não tem problema nenhum. Daí eu falei, só preciso devolver o carro. Ele falou, tá devolvido o carro. Daí eu falei, certo, não tem mais nada para pagar?
Daí ele falou, não, tem 18 euros da diferença do aluguel lá, que era o GPS, né? Daí, como eles passam o cartão ali, fazem uma reserva no teu cartão quando você pega o carro, aí eles descontam esse valor, né? Do valor real daí, né? Então, eles fazem tipo uma reserva de um valor maior lá no teu cartão de crédito quando você pega o carro, e quando você devolve, daí eles debitam só a diferença. Saí me perdendo de lá. Antes que ele resolvesse dar uma fiscalizada melhor no carro. Não é uma coisa bacana de se fazer. Eu entrei numa crise moral depois, porque até então eu estava estressada pensando que ia ter que pagar essa fortuna, né? Essa pequena fortuna aí, porque 1.300 euros é perto de 8 mil reais, mais ou menos, calculando assim meio de cabeça. Por causa de um arranhão ali na lataria, mas depois que a gente fez isso, eu fiquei numa crise moral, assim, de que, puxa vida, eu fiz uma coisa que não é correta, né? Porque eu arranhei esse carro em algum lugar e até depois lembrando, Foi na entrada do portão? Na entrada do portão aqui de casa, que tem um pino ali na entrada e, no chão, né? E o pneu tava passando por cima desse pino, então ele deu uma travada assim, e eu acelerei para passar por cima daquele pino, só que nesse meio tempo, ele deve ter sido nesse momento que arranhou ali o carro. E aí fiquei aborrecida, assim, pela situação, né, de estar sendo talvez desonesta, mas se eu fosse honesta nesse momento ali, eles iam ter uma oportunidade de me arrancar o fígado. Então, passei batido e voltamos. Gente, isso daí era, acho que 10 horas da manhã, a gente tava lá em Milão, nós levamos 1 hora e pouquinho para ir de Borgo Masino aqui em Milão, e nós chegamos aqui de volta em casa umas 6 horas da tarde. 6 horas da tarde. E aí, nesse dia, teve um negócio interessante, porque a gente não sabe andar aqui, você coloca tudo no Google. Hoje eu vejo assim, cara, mas tinha trem lá de Milão até Ivrea, que é aqui do lado, mas o Google mandou pegar o ônibus e nós pegamos o ônibus, né? Então, a gente veio, levou o dia inteiro para voltar, e na hora de pegar daí o ônibus para vir aqui para Borgo Masino, em Ivrea, na cidade aqui do lado, o que aconteceu? A gente não sabia onde comprar passagem. Não sabia onde comprar passagem, e era o último ônibus. Era o último ônibus que tinha para vir para cá. E a gente não sabia, e perguntava, as pessoas não sabiam por quê. Hoje a gente sabe, porque esse ônibus que vem para cá é um Pullman, que chama. Um Pullman é um ônibus de viagem, não é um ônibus urbano, ele é um extra-urbano. Então, os tabaquines, onde se vende passagem para esse ônibus ali em Ivrea, que é uma cidade grande aqui próxima, é grandinha até mesmo, só tem um tabaquine que vende. Sim. Então, hoje eu vejo que se a gente tivesse ido atrás dessa passagem, a gente teria perdido o último ônibus que tinha para voltar para casa. E na dúvida se poderia ou não poderia pagar essa passagem dentro do ônibus para o motorista, o que a gente fez? Estava na hora de passar o ônibus. E o ônibus vindo. E o ônibus se aproximando. Eu não achava nem o ponto do ônibus. Aí, vimos que aquele ônibus vindo, o 348, que é o número... é o que nós íamos pegar. Que é o número da linha. E eu não sabia se o ponto era aquele, não sabia onde comprava passagem, como fazia para comprar. Se jogou na frente do ônibus, maluca. Me joguei na frente. Se jogou na frente do ônibus. Cerquei o ônibus e o motorista parou. E aí eu falei assim, como que faz para comprar o bilhete? E daí ele falou que era um tabaquine. Eu falei assim, cara, mas não tem tabaquine nessa cidade que vende. Nós fomos em uma, mas não tinha para esse ônibus. E aí eu, na maquininha ali tem a maquininha do ônibus ali, que onde você paga, encosta a passagem magnética ali, né? E eu tentando passar o meu cartão, o Wise, o cartão do banco. Ele falou, entra. Eu falei, não, mas eu pago, quero pagar, eu tenho dinheiro, então eu pago em dinheiro. A gente não aceita, cara. Daí eu queria pagar em dinheiro, e ele falou, não, entra. Ele só fazia assim, vai.
pra gente sentar logo. E tocou o ônibus, nós sentamos, né? Olhamos pra uma mulher no banco do lado e falamos assim, bom, deve ser assim que funciona aqui as coisas. E ficamos assim, tipo, com o fiofó na mão, né? Pensando assim, cara, então nós estamos pegando o ônibus sem pagar. É assim, daí andou um pouquinho, ele falou assim, é aqui a fermata, é com esta fermata. É para me dizer onde que era o ponto de ônibus, né? Então eu tinha cercado ele fora do ponto e não tinha o bilhete da passagem para ir, enfim. Comecei a puxar conversa com a mulher do lado, a Henrica, uma italiana super gentil que foi ali. Contei para ela que eu ia para Roma. Ela disse que Roma? O que é Roma? Roma? De onde habita o Papa Francesco? Não sai. Para falar. Tu não sai de ouvir a Roma? Dela, Roma. Sì, devo andare a Roma questa settimana. E como faccio io per ir a Roma? E ela começou a me explicar, ela foi muito bacana, gente, aí que tá. A gente tem essa impressão, e eu tinha também, de que os italianos eles são muito grosseiros, mas eles são muito gentis. A gente tem que a verdade seja dita, né, amor? Sim. Eles são muito gentis, eles são atenciosos, eles percebem quando você precisa de ajuda, você pede ajuda. Sim. Inclusive deu até o contato dela. Ela me anotou o número do telefone dela, ela fez um mapinha das cidades que eu deveria ir para pegar ônibus, para pegar trem, para poder ir para Roma. Corrigiu o currículo da Sandra. Depois corrigiu o meu currículo, eu pedi para ela corrigir algum erro ortográfico que tivesse, ela corrigiu, então ela foi muito bacana, Henrica. Depois encontramos essa semana lá de novo no ônibus e foi bem bacana. E a gente vai encerrar esse vídeo por aqui, para não ficar muito longo, e a gente continua no próximo. Um beijão, gente. Beijão.